Olá, boa tarde. Meu nome é Diego Santana, sou assessor da Ect Investimentos e hoje estamos iniciando o nosso primeiro programa juntamente com a BNews. O BNews é um programa hoje que tem como objetivo trazer informação de qualidade para você, atrelado a muito conhecimento para que você consiga tomar melhores decisões. A ideia desse programa é estar no dia a dia aqui sempre atualizando as principais informações e em conjunto com o Felipe Gomes, toda terça-feira às 1h45 da tarde, estaremos aqui para passar para vocês todo esse conhecimento, toda essa informação. Meu nome é Felipe Gomes, sou assessor de investimentos da Ect e junto com o Diego trarei as principais informações do mercado financeiro para te manter bem informado. Após a vinheta, falaremos sobre as perspectivas do ano de 2021. Voltamos já. Antes de começar a falar de 2021, Diego, eu acho que é importante a gente citar alguns eventos que aconteceram agora em novembro, né? Eventos que foram bem emblemáticos e importantes, né? Acho que a gente pode começar falando do fluxo, né, dos investidores estrangeiros na nossa bolsa. Foram mais de 33 bilhões de reais, tá? Ou seja, entraram 33 bilhões de reais dos investidores estrangeiros. Foi o maior valor desde 1995, né? Por que isso é tão importante? Os investidores estrangeiros negociam aproximadamente metade, né, do volume da nossa bolsa. Então, os investidores ficam ligados aos movimentos que eles fazem, que podem influenciar o direcionamento dos ativos, tá? Então, com isso, né, também por causa disso, o Ibovespa, nosso índice, avançou 15,9% em novembro e registrou a maior alta mensal desde março de 2016. Perfeito. E eu acho que o que pode referendar um pouco mais esse fluxo mais forte de entrada de capital estrangeiro no Brasil foram dois principais temas, né, discutidos amplamente nos últimos meses, que é em relação à vacina, as vacinas que estão, né, a cada dia que passa evoluindo mais em termos de resultado final, e as eleições americanas, né, por ter passado por todo esse período de incerteza, né, o mercado efetivamente não gosta de incertezas, os investidores estavam aguardando, né, Felipe, um movimento mais, vamos dizer, ameno do mercado em relação a esses dois tópicos principais, para que os investidores voltassem a tomar risco no mercado em geral. E aí, falando um pouco também sobre outros indicadores do mês de novembro, tivemos aí hoje, né, o indicador IPCA+, o indicador de preços em torno de 0,89% nesse mês de novembro, fechando aí um acumulado de 2020 em torno de 3,13% e nos últimos 12 meses em 4,31%. Tudo isso mostrando que a inflação subindo de forma mais forte se faz necessário cada vez mais rever os investimentos e tentar protegê-los com ativos atrelados a esse índice. Só adicionando alguns pontos do que você comentou, tinha muito investidor em compasso de espera, né, em relação às eleições americanas, então a vitória do Biden, por exemplo, melhora a relação com a China, o comércio global melhora, né, os emergentes podem se beneficiar dessa paz, né, entre os países, e também uma maior facilidade e um maior volume do pacote de estímulo que tende e pode ser aprovado pelos Estados Unidos, né? Já estava havendo discussões e como o Biden pró, né, gastos, né, vamos dizer assim, o volume aprovado pode ser maior do que no governo Trump. Perfeito. E aí, entrando um pouco mais, Felipe, eu acho que é interessante a gente falar um pouco do conceito, né, de repressão. A gente discutiu bastante esse conceito de repressão financeira ultimamente, que é um evento que eu acho que vai acontecer para os próximos anos e é um movimento que, se a gente efetivamente se preparar para esse novo modelo, né, essa nova forma que a economia deve se comportar nos próximos anos, a gente tem condições sim também de surfar boas rentabilidades também nas carteiras de investimentos. Se quiser falar um pouquinho mais. Perfeito. Esse gráfico que vocês estão vendo na tela é a relação entre dívida e PIB dos Estados Unidos. O que é isso, né? Repressão financeira nada mais é do que a inflação subindo moderadamente, né? E o Banco Central não sobe a Selic junto com a inflação. Então o Banco Central muitas vezes dá desculpas, né? Falando que essa inflação é de curto prazo, é um choque de oferta, que é o preço de tomate que aumentou um pouco, que isso vai voltar, que não vai continuar assim. Então, o que é que isso acarreta? A gente pode observar tanto aqui como nos Estados Unidos. Hoje a nossa inflação está em torno, perto da meta de 4% e nossa Selic está em 2%. Né? Então, o investidor que investe em pós-fixado hoje está com rendimento de 2% ao ano contra 4% da inflação. Nos Estados Unidos a gente também observa a mesma coisa, né? Os juros em torno de 0%, inflação em torno de 2%. Então, esse é um evento chamado repressão financeira que a gente está observando, né, que a gente tem que ter muito cuidado nas carteiras de investimento. Né? Isso, o que o Felipe comentou agora, é extremamente importante, porque é a forma que a gente vai ver nos próximos anos das pessoas estarem buscando novas alternativas de investimento, considerando
que os juros, né, estando a 2%, inflação em 4%, que ao ano as pessoas estariam, né, perdendo o poder de compra em torno de 2% ao ano, será necessário buscar novas aplicações, né, novas alternativas de investimento para que as pessoas consigam ter resultados mais positivos. E a maioria desses investimentos vão estar mais direcionados nos ativos de risco, como ações e fundos imobiliários. Então, é um movimento que provavelmente vai ser um movimento intensificado no ano de 2021 e vai ser a forma que os investidores encontrarão aí para oferir maiores ganhos. Resumindo o que a gente disse aqui no último minuto, poupar dinheiro em pós-fixado no momento atual é perder dinheiro, né? Já que a inflação está rendendo acima dela. Esse é o grande recado que a gente quer passar aqui. E além disso, a gente, né, buscando ativos atrelados à inflação, não só a gente busca maiores resultados, mas também busca maior proteção, né? Porque você tendo ativos atrelados à inflação mais um percentual de ganho real, você vai estar protegendo o seu recurso em juros reais, né? Então, efetivamente, você manter o seu poder de compra, ainda tem um ganho adicional nesse tipo de ativos, que pode ser ativos de renda fixa, tanto do governo federal, os títulos públicos federais, ou títulos corporativos aí através das debêntures, dos CRIs ou dos CRAs, que são alternativas de investimentos do mercado de crédito privado. Exemplificando, aquele CDB que rende IPCA mais 4% ao ano, IPCA mais 5% ao ano, né? Esses são os ativos atrelados à inflação. E os ativos pós-fixados que comentamos aqui é um CDB que rende atrelado ao CDI, 110% do CDI, um LCI que rende 90% do CDI. Perfeito. Né? A poupança, né, é um ativo pós-fixado, então vamos tomar cuidado e vamos rever nossas carteiras de investimento. Falando em termos de mercado, né, o que poderia ser favorável ao mercado? Então, elencar alguns pontos principais aí que eu acho que são pontos de atenção, que eu acho que todo mundo deve estar colocando no radar. O primeiro ponto é em relação ainda à vacina, né? 3 empresas já reportaram aí que tem resultados, né, com mais sucesso, acima de 95% de eficácia em relação às suas vacinas. 3 empresas já têm esse resultado em mãos, então provavelmente no ano que vem a gente já deve ter um processo de vacinação em massa, mas a questão é, se essa vacina efetivamente não for produzida na forma que está sendo esperado em termos de escala e não for aplicada na população da forma que está sendo esperado, isso pode trazer também um certo viés negativo. Além disso, para o cenário positivo, estamos falando também do aumento de confiança, né, do mercado financeiro em relação à perspectiva de reabertura, principalmente daquela parte da economia que ficou presa durante o período da pandemia. As ações, né, de empresas, por exemplo, atreladas à tecnologia, empresas fiquem em casa, que o pessoal geralmente comenta bastante, aí tiveram uma apreciação mais interessante no período da pandemia, mas agora o que a gente está vendo é um movimento contrário, né, Felipe? A gente está vendo agora as pessoas buscando ativos reais, ativos da economia real, porque se é efetivamente uma volta da economia, isso deve estar acelerando também esses setores, principalmente aqui no Brasil, né? O time de gestão da XP acredita no mercado favorável em 2021. Por todos esses motivos que você comentou, ainda a gente consegue adicionar aí, já comentei, né, o pacote de estímulo nos Estados Unidos, mas pode vir pacote adicional na Europa, no Japão, né? Essa liquidez, esse excesso de liquidez deve continuar. E muito dinheiro no mercado tem que ir para algum lugar, né? Então provavelmente vai para o mercado acionário, vai para ativo real, vai para metais preciosos, enfim, tudo buscando fugir da inflação, né? Perfeito. E essa política expansionista, eu acredito que pode estar ainda no seu período ainda de evolução, porque vai ser necessário um estímulo mais forte para que as economias voltem a aquecer, né? A gente ainda vai estar num patamar de aquecimento ainda no ano de 2021. Muito provavelmente a economia só retorne ao período pré-pandemia em 2022, então a gente ainda tem uma longa caminhada de crescimento e, além disso, um excesso de liquidez, né? Quase 10 trilhões de dólares aí, líquidos em ativos que rendem negativamente. Então, boa parte desses ativos deve vir como um fluxo para o mercado também de renda variável. Agora, falando em um contexto mais doméstico, se a gente trazer essas preocupações também, né, e esses apelos para o Brasil, a gente tem um cenário político também que é um cenário bem conturbado, né, Felipe? Com a gente está vendo ultimamente aí algumas rusgas, né, algumas brigas aí entre o governo e o Congresso e o Senado, que pode também não favorecer ao crescimento, fazer com que o Brasil fique fora da festa de 2021. Esse é o principal medo, né? A gente está extremamente preparado, acredito assim, em termos, né, estruturais para poder surfar não fiscais. A gente está realmente com algumas demandas fiscais, mas são pontos de atenção que a gente deve ter para o ano que vem. Então, a reforma tributária, eu acredito que seja um dos pontos importantes. A PEC emergencial também deve ser ventilada, e temos alguns eventos agora no início do ano, principalmente a eleição aí do novo presidente da Câmara, que deve impactar diretamente também a agenda de reformas para o ano que vem, né? Perfeito. E se a gente levar em consideração esse cenário positivo que a gente espera, né, o resultado dos investimentos, né, quais investimentos irão
se beneficiar mais, né, desse cenário positivo, obviamente. Renda variável, né, as ações, então essa combinação de juro baixo, juro negativo, né, crescimento, né, que a gente está falando da retomada do PIB global de 4,5% no ano que vem. Né? Inflação contida tende a beneficiar esse tipo de ativo. Né? O preço das commodities provavelmente irão subir, então a gente vai observar um período de reflação, que é a alta forte de preços, né, depois de uma crise acentuada. Então, petróleo, por exemplo, que não retomou ainda, é um forte candidato a essa retomada. Metais industriais, metais preciosos, né? Também por conta da proteção da inflação. Veja que a gente está falando de inflação aqui o tempo todo. Eu acho que é o grande medo do mercado, é uma aceleração dessa inflação de maneira imprevisível. Né? Então, e também a desvalorização do dólar, né? Já que foi uma grande alta nesse ano, com a regularização desse nosso cenário, possivelmente ele voltará a ceder, né? Vale ressaltar que tudo isso que a gente pontua aqui são cenários, né? São ideias aí, previsões de algumas casas de análise, de algumas fontes de pesquisa, que a gente consegue estar estudando e trazendo essas informações aí para entender um pouco como é que seria esse cenário em 2021. O Felipe comentou bastante aqui em relação aos ativos de renda variável, mas esses ativos provavelmente, né, Felipe, só terão um resultado mais interessante em 2021 caso, né, as reformas sejam implementadas, se o mundo efetivamente entrar no movimento aí de recuperação em bloco, né? Então isso pode trazer um benefício sim para os ativos de renda variável. Agora, a gente tem também um cenário pessimista, né? Que caso as reformas não saiam, caso a gente não tenha efetivamente uma recuperação em bloco aí do mundo, né, em um contexto geral, a gente vai ver sim, a gente entrando provavelmente num movimento ruim em relação aos ativos de risco, né, e aí voltando a patamares aí até em termos comparativos, o ano de 2014, que os juros estavam altos, em torno de 14%, a gente ter juros mais altos e as pessoas efetivamente procurarem proteção através dos ativos de renda fixa, né, então a gente pode ver aí os ativos pós-fixados, os ativos atrelados à inflação, sendo uma alternativa de proteção. No contexto geral, o que a gente acaba, né, querendo passar como mensagem é ter uma ideia de diversificação de carteira, não, Felipe? Eu acho que é isso que é a ideia central aqui. A gente está trazendo como opções aqui todas as categorias de investimento, tanto renda fixa como ações, fundos imobiliários, fundos internacionais. Eu acredito que nesse cenário é extremamente importante a gente ter parte do nosso recurso, né, alocado fora do Brasil também. Existem diversos dispositivos e veículos que conseguem viabilizar isso e ter uma parte de proteção focada também em ativos descorrelacionados, né, como o ouro e a própria moeda. O dólar e o ouro esse ano, agora 2020, foi um dos principais ativos que mais valorizado, em conjunto também com a prata, né, que são ativos que geralmente são procurados em momentos de aversão a risco, e pode ser também que seja interessante ter parte do seu recurso também direcionado para esses ativos em termos de proteção. Exatamente, a gente se prepara e espera, na verdade a gente espera pelo melhor, né, mas tem que estar preparado para eventos que a gente não estejam esperando, né, ou para o pior. Então a gente trouxe uma tabela aí que explica, né, um pouco a depender de como a reforma, se irá acontecer reforma no Brasil ou se não acontecer, né, se vai haver forte recuperação econômica ou se não houver, como é que os ativos e quais são os melhores ativos para aproveitar esses cenários, né? Então nessa tabela que vocês estão enxergando aí na tela, na parte do lado direito, né, com a forte recuperação econômica e na melhor das hipóteses, né, com reformas internas e forte recuperação econômica, nós temos as ações brasileiras, né, que tendem a se valorizar bastante caso esse cenário se concretize, né? Nesse ano de 2020, Felipe, eu acho que ficou claro aí a performance das bolsas americanas em contraparte, né, levando em consideração a bolsa brasileira, né? Acho que foi bem disparo aí os resultados. A bolsa americana teve um resultado de recuperação muito mais forte do que o Brasil, porque a gente foi, né, nós fomos impactados aí por notícias em relação à política que trouxe uma aversão a risco e aí expulsa aí a maioria dos investidores, principalmente dos ativos de risco. Somado ao Covid, né? Somado ao Covid, que ainda acho que foi um agravante, né, a essa situação atual. Mas ficou claro que as ações globais, elas tiveram, efetivamente, principalmente de países desenvolvidos, tiveram uma performance bem acima aí dos países desenvolvidos, ou dos países subdesenvolvidos, né? Então, vale ressaltar que é interessante também ter essa categoria de investimentos na carteira como um todo. E aí, entrando aqui no quadro esquerdo, aqui na parte esquerda do quadro, caso efetivamente a gente não tenha uma recuperação
econômica muito forte, em um cenário com reformas, os ativos de renda fixa pré-fixados, inflação seriam favorecidos, e se a gente tiver uma recuperação econômica mais fraca e não tiver reformas, aí a gente tenta buscar renda fixa de inflação de curto prazo, que são ativos mais previsíveis, né? E apostar aí no dólar contra o real como uma alternativa de proteção. Então a gente tem diversos cenários aqui que compõem, né, as alternativas para montagem de carteira que provavelmente irão migrar, né, a depender do movimento do mercado no ano de 2021. Com certeza, eu acho que a palavra-chave aqui é diversificação, né? Ninguém sabe o que vai acontecer. Nós estudamos e analisamos para nos adiantarmos aos eventos e fazer a melhor análise possível, mas, de fato, temos que estar preparados. Então, diversificar é a palavra-chave para os nossos investimentos. Como acho que mensagem final, fica aí para o ano de 2021, o dever de casa, né, de cada um estar buscando, né, fazer os estudos, né, dos seus investimentos, de estar estudando, né, o seu próprio perfil de investidor, entender de que forma, né, o seu comportamento vai estar atrelado aos movimentos de mercado. Eu acho que esse ano de 2020 ficou bem explícito aí que os perfis de investidores que foram respeitados tiveram efetivamente um resultado de acordo com as expectativas, que esse é o principal ponto. E então fica esse dever de casa de estudar, né, o seu portfólio, estudar os seus investimentos, né, caso você precise de uma ajuda de um profissional. Eu acho que existem aí no mercado e a gente da Equity Investimentos está sempre disponível para poder auxiliar e, logicamente, buscar se informar cada vez mais e buscar conhecimento para melhor tomada de decisão, né? Então fico por aqui, agradeço ao Felipe também pela disponibilidade. Até a próxima terça-feira. Por favor, Felipe. Agradeço a participação de todos. Diego, acho que o recado foi dado e aguardo vocês na próxima terça. Muito obrigado. Um grande abraço.